Olá, internautas que nos acompanham pelas nossas redes sociais e pelo nosso site. Estamos de volta e hoje recebendo visitantes muito especiais. Eles vieram conhecer o Jornal Presente e nós não poderíamos deixar de fazer um bate-papo com eles. A família Gittges. Arlen, bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade, né? Toda a família do Jornal Presente. É uma alegria nós estarmos aqui e podermos proporcionar essa surpresa para essas duas figuras aí, né? Nós não imaginávamos que teria esse momento de entrevista, mas que foi muito bacana, acho que vai ser muito proveitoso. Verdade, Arlen. Na verdade, não estava nada combinado, né? Mas a gente quer ouvir hoje os meninos que vieram conhecer aqui. Então, o Pedro e o João, eles vieram conhecer, eles estavam curiosos, saber como é que funcionava o Jornal Presente, como é que é o passo a passo, e a gente mostrou tudo para eles e a gente convidou eles para fazer uma entrevista. Então agora a gente vai fazer um bate-papo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, João. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos... eu e o meu pai e meu irmão, a gente está presente aqui para conhecer... Que a gente já fez algumas entrevistas e que nós fizemos um monte de aventuras e... Vão ter muita coisa para contar, é isso, né? É. Agora nós vamos começar. Vocês fizeram uma visita aqui, conheceram tudo no jornal, como é que funciona, como é que era. Antes a gente tinha o jornal impresso. Hoje nós temos, né, o Presente Digital, vocês conheceram o jornal Presente Rural. Eu quero saber o que vocês mais gostaram da visita. Eu gostei mais dessa parte que eu nem sabia que ia ter, né? Eu gostei mais da parte que a gente veio dar entrevista. Ah, você gostou da surpresa, então. É. E você também, Pedrinho, como é que foi? Eu gostei também do jornal que vocês explicaram. Eu gostei de tudo, mas só que eu vou explicar algumas coisas que eu gostei. Tipo, eu gostei que vocês mostraram as primeiras capas dos jornais, que antes era preto e branco, daí agora é colorido. E também eu gostei de, nas salas, conhecer... Onde as pessoas trabalham, o que elas fazem. E a parte que... eu gostei de tudo, mas só que a parte que eu mais gostei mesmo, pra valer, foi aqui. O estúdio. Que eu não sabia que ia ter, eu não sabia. E agora eu tô aqui presente, aqui no estúdio. E tá gostando? Uhum. Legal. Arlen, conta pra gente, vocês têm uma programação aí, a gente acompanha até pelas redes sociais, que você leva os meninos nas empresas para conhecer aqui na cidade. Da onde que veio essa ideia? Por que fazer isso? Bom, isso tudo começou um pouquinho antes da pandemia, né? Eu já tenho, pelo meu histórico, já gosto muito de aventuras, né? Atividades ao ar livre, fui escoteiro durante muito tempo e sempre quis proporcionar isso para os meus filhos. E a pandemia veio auxiliar até a gente nesse processo, porque a gente estava trancado praticamente dentro de casa, sem ter o que fazer, e nós começamos a fazer alguns passeios na zona rural de Rondon. E aí fazia uma baciada de pipoca, uma térmica de tererê e pegava o carro e ia andando. E aí não parou só nessas andanças dentro do carro. A gente começou a descer, visitar residências, visitar cachoeiras, visitar rios, né, fazendo acampamentos também. E isso acabou evoluindo depois. Um dia nós estávamos passando em frente ao Corpo de Bombeiros, né? E aí eu falei, peraí, vou dar a volta. Passei lá e por coincidência estava lá alguns amigos meus que faziam parte aqui do Corpo de Bombeiros ainda, dentre eles o Córdoba, né? Ele falou, desce aí, vamos fazer uma visita. E aí nós fizemos uma visita e ele nos proporcionou aí dar uma volta na quadra com o caminhão. E eu falei, poxa, eu tenho que fazer esses dois conhecerem mais coisas, né? E ocupar o tempo vago deles, que muitas vezes aí tem só escola e depois judô, futebol, e normalmente as crianças procuram um refúgio no celular hoje, né? Sim, E eu falei, não, eu vou tentar proporcionar algo diferente. E aí nós começamos essas visitas a empresas, a locais específicos, como, por exemplo, a gente participou do Show Rural, do Dia de Campo da Copagril, para que eles pudessem agregar conhecimento, coisas novas e aperfeiçoar aí o cabedal de instrução na vida deles, né, para que eles tenham o que levar adiante da infância deles.
Porque eu estava compartilhando isso antes com vocês, né? E isso cabe para vários pais que estão com filhos pequenos, né? É uma frase que me chama muita atenção, que diz assim, que quando os seus filhos completarem 18 anos, eles já terão passado 93% do tempo em vida contigo. Então, os outros 7% que sobram dos 18 em diante até o final da vida. Então, de fato, é pouco tempo esses 18 anos que você tem junto com os filhos. E é por isso que a gente quer aproveitar, né? Então, a gente resolveu fazer aí um itinerário. Eu e a Silvia, que é minha esposa, não fica para trás, né? Então, ela ajuda a montar aí os nossos roteiros e a gente caiu na estrada e não parou mais. Que bacana. E pelo visto, as visitas já têm surtido resultado. Você falou que começou pelos bombeiros e eu já estava antes conversando com os meninos. E o Pedro já falou que entre a lista dele de possibilidades, né, no futuro, que ele tá ali bombeiro. Você gostou de conhecer os bombeiros, Pedrinho? Eu gostei bastante, gostei também do carro. A gente entrou no carro, a gente deu uma voltinha com o carro. E eu também, como gosto de frutas, eu também tinha comido banana lá, que é uma das minhas frutas favoritas, é a minha segunda favorita. E eu tô entre essas 3 decisões, ou eu vou ser fazendeiro, ou eu vou ser bombeiro, ou eu vou ser arquiteto e acompanhando o papai. Que legal. E o João? O João, pelo jeito, está querendo ser policial rodoviário federal. Isso também partiu da visita que vocês estão fazendo? Ou ele já tinha por exemplo, já gostava, já admirava a profissão, mas quando vai lá, conhece, parece que se identifica, né? Como é que é essa história, João? Conta pra gente. Desde os meus 6 anos, desde os meus 6 anos eu já gostava de ser, de conviver com policial, né? Daí a gente também já foi lá na BPFRON, na PRF também. Daí a gente sempre olha um programa na TV que é Aeroporto Seguro ou Operação Fronteira. Daí eu sempre gosto de assistir com o pai. E aí, todo dia de noite. E aí você está cada vez mais decidido que policial é o que você quer ser no futuro. Que legal. Em Arlene, quantas empresas vocês já visitaram hoje nesse roteiro aí que você faz, que vocês se organizam, claro, né? Isso, e aproveitam as férias. Agora eles estão num período de férias, dá para explorar um pouquinho mais, né? Isso. Além dessas atividades que a gente faz ao ar livre, né? A gente já aproveita os contatos que a gente tem com amigos, né? E é exemplo do que aconteceu aqui. Então, a gente, esse ano, é a primeira visita que a gente está fazendo, né? A gente já está programando aí para ver o processo de fabricação de tinta lá com o Charlão, lá na Coresul. A gente já combinou com o Júnior na Alfa Bolas também para eles conhecerem o processo de fabricação de bolas. No final do ano passado nós estivemos na Engemarco, então os dois aí conheceram junto com o seu Jorge lá todo o processo de produção de um pré-moldado, né? E assim a gente tem rodado em várias empresas, né? Acho que foram umas 7 ou 8 que a gente já... Agrícola Horizonte também, agradecer aqui a Marlise e seus Vino que abriram as portas lá para a gente dar uma volta lá por dentro e conhecer. E isso, assim, são algumas das várias que a gente vai ainda visitar. Porque até eu falei para a Silvia, assim, já as cachoeiras e rios de Rondônia a gente já conhece quase todos. E a gente começou a ir para Cascavel, Toledo e outras cidades mais longe também. Já tivemos em Urubici, né? Descemos a Serra do Rio do Rastro, fizemos aventuras em Prudentópolis, né? Que é a cidade das cachoeiras gigantes. E assim a gente foi procurando cada vez mais atividades fora. E agora, aproveitando esse tempo que a gente está aqui, a gente está oportunizando essas empresas. Então a gente tem umas 8 ou 10 aí que estão na sequência. Que legal. Para levar eles para... a gente conheceu também a fábrica de tijolos, né? A Cerâmica Stein, que foi muito bacana também no ano passado, né? E isso vai trazendo para eles uma memória que vai sendo construída e com certeza eles vão guardando isso, né? Que legal. Agora, Arlia, você já deu uma pincelada aí, desde que a gente começou o nosso bate-papo, vocês fizeram esse roteiro de contato com a natureza, como você falou, faziam uma bacia de pipoca, faziam um tererê, um chimarrão, enfim, e iam desbravar aí o interior de Marechal. E depois, vocês faziam tanto, publicavam nas redes sociais, as pessoas começaram até a se interessar, né? Poxa, mas olha que bacana. E a gente até fez uma matéria com vocês, né? Acho que faz o quê? Não sei, 1 ano, 2, mas enfim. E aí, vocês conheceram tudo, vocês desbravaram tudo que tinha aqui em Marechal? Você imaginou fazer isso um dia? Como é que foi fazer isso? Até porque as pessoas que nos escutam, estão nos assistindo, se sintam estimuladas a fazer, porque é uma coisa que hoje
é difícil, né? Muitas vezes os pais estão em casa, chega fim de semana, estão cansados, aí os filhos estão no celular e acaba ficando naquela coisa, né? Então, assim, realmente tem que dar um boom, de repente dá um pontapé e a coisa vai. O que impressiona é que muitas pessoas, né, com quem a gente fala, porque a gente faz isso porque a gente gosta, né? E a partir do momento que a gente começou a fazer, eu até comentei, né, com eles e pedi essa autorização para eles também, da gente compartilhar isso nas redes sociais, para poder motivar outros pais a fazerem isso também. E muitos pais às vezes encontram a gente e falam, nossa, que legal que vocês fazem, eu queria ter o teu pique, eu queria ter a tua disposição para fazer isso com os filhos também, mas eu, como você disse, né, chega cansado em casa, daí não tem aquela disposição. E o que impressiona é que muitas vezes um rio, né, que a gente levou muitas famílias já para conhecer o Guavirá, fazer uma caminhada de 1h30 dentro do Guavirá, que está no quintal de casa muitas vezes, está pertinho, dá para ir a pé. E as pessoas quando conhecem falam, eu não imaginava que era desse jeito. Algumas pessoas também não fazem por um pouco de medo, né, porque tudo que a gente faz com muita segurança, pesquisa o máximo que a gente pode pesquisar antes, não simplesmente vai assim, até porque tem 2 vidas preciosas que a gente precisa cuidar e a gente preza muito por isso, né, que a gente já passou alguns apuros aí em algumas aventuras que a gente fez. Mas o mais importante é iniciar, né? E a gente vê que é tão bacana o que se constrói em tão poucas horas de atividade aí nessas caminhadas no rio, ou seja, até numa caminhada no interior. Um dia a gente falou assim, vamos fazer uma caminhada noturna, né? E aí eu gosto muito de colocar eles em contato com as práticas antigas, que é jogar bolita, né? Atirar de estilingue, coisas que a gente fazia quando era pequeno, fazer a pipa e soltar a pipa, né? E uma noite nós pegamos o estilingue, então cada um com o seu, e fomos fazer uma caminhada noturna. E algo que a gente fazia muito tempo que eu não via é vagalume, né? E a gente encontrou, e são coisas tão legais, que o vagalume começou um vagalume só, começou a rodar em volta da gente e parou na mão do João. Foi uma coisa assim impressionante, sabe? Então a gente vê que essas coisas precisam ser proporcionadas, né? Mas precisa ter disposição. Sim, é verdade. E agora eu quero saber dos meninos. O que vocês achavam, assim, quando vocês começaram a fazer e depois vocês gostaram muito? Como é que foi para você, Pedrinho? Você gostou já de cara? Começou a gostar a partir de depois que vocês já tinham feito alguns passeios, aí você gostou, passou a gostar mais, aí depois quando já estava se programando, não vê a hora de chegar o fim de semana, como é que foi para você fazer todas essas aventuras que vocês fizeram por aí? Pra mim, todas as aventuras foram muito legais, e pra mim a mais legal foi uma das que foi do bombeiro, a da agronegócio, da fabricação de tijolos e da Enjamar. Em todos esses a gente aprendeu com várias coisas, várias coisas novas que a gente pode aprender também, como eu e o João, a gente tá para aprender algumas coisas. E dos passeios que vocês fizeram para o interior aí, para tomar banho de cachoeira, para conhecer os lugares, qual que foi o lugar que você mais gostou? Para mim, eu acho que todos. Urubici foi legal, né, filha? Urubici, das três quedas. Das três quedas. Das três quedas foi uma das melhores, porque eu tinha caído ali na cachoeira, e eu caí, né? E a minha roupa, ela se molhou toda. E também eu até gosto de todas essas coisas, e a gente tá presente aqui até agora, né? E o João, eu quero saber do João. Que lugar que ele mais gostou, que passeio que ele mais gostou de fazer aqui em Rondon e outros que vocês fizeram, né? Porque como o papai já disse, vocês foram para outras localidades, em Santa Catarina, aqui no Paraná também, sempre com locais com muita natureza, né? Então eu quero saber o que você mais gostou aqui e dessas cidades que vocês visitaram. Aqui, eu acho que foi também lá no Três Quedas, que também foi bem legal, porque a gente podia nadar. Daí eu sempre, desde pequenininho, quando a gente ainda não fazia essas aventuras, eu gostava já, porque eu, papai, a mamãe, o Pedro ainda não estava nascido ainda,
a gente ia pescar no Pesque Pague Paulista. Que desde quantos anos? 4 aninhos, 4. né? 5 anos. A gente sempre foi lá. Daí eu sempre gostava de pescar. No começo dessas aventuras que a gente fazia, eu não gostava tanto porque se sujava muito, né? Daí eu fui acostumando, daí não... Aí depois já estava contando os dias para ter de novo. Aonde que foi melhor nessa cidade, sem aqui em Marechal, lá em Prudentópolis, porque foi lá que eu conheci um amigo meu, que ele gostava de pescar também. Daí a gente também foi nas cachoeiras. Tinha uma cachoeira que era perto lá do hotel que a gente estava. A gente nem sabia que existia aquela cachoeira. Era tipo a parte de cima da cachoeira era em um parque. E a parte de baixo era atrás do nosso hotel. Que legal. E a gente conheceu essa foi em Urubici, né? A gente teve a oportunidade de conhecer a cachoeira de cima e na parte de baixo também, né? Foi muito legal. E o João, pela paixão que ele tem pela pescaria, né? Nós chegamos a comprar um caiaque e saímos para pescar algumas vezes aí, né? Às vezes a gente saía 4h30, 5 horas da manhã, ia lá em Entre Rios, desembarcava e ficava aí até 4 horas da tarde, né? Parava na beira do rio, fazia uma linguicinha, almoçava. O Pedrinho ainda não tinha tamanho ainda para ir, né, filho? E passávamos o dia aí molhando a isca, né, João? Agora, Arlen, é muita história para contar, né? A gente vê até pela camiseta, vocês podem observar a camiseta deles, porque eles têm a camiseta repleta dos registros dos locais que vocês passaram. E aí tem uma frase bacana, como é que é a frase que diz ali? A gente colocou assim, que família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Para nós é mais legal, né? Que legal. E é um jeito, né, Arlen, a gente estava comentando antes da gravação, de também tirar os filhos do celular, porque quem tem filho sabe quanto é difícil hoje. As crianças, elas são muito tecnológicas, só que elas não têm limites e é difícil, né? Elas querem ficar o tempo todo no celular. E fazendo esse tipo de atividade, a gente tira eles disso, né? E mostra outros afazeres que são prazerosos, mas isso é um desafio. Eu percebi ao longo desse tempo todo, né, porque ser pai, né, ser mãe é um desafio muito grande, além de ser uma missão muito prazerosa. Mas a gente tinha uma preocupação muito grande, como deixar eles livres assim e não terem esse vício que a maioria das crianças tem com o celular. E a gente percebeu que nós somos exemplos, né? Então, enquanto a gente está no celular, vai despertando a vontade deles em também estar no celular, porque enquanto a gente está ali, eles estão querendo saber o que está acontecendo na nossa mão. E como a gente mudou um pouquinho a nossa rotina e deixou o celular um pouco mais de lado e começamos a praticar essas atividades, até me surpreendeu um pouco, porque o João ganhou esse ano o primeiro celular dele, né? Então com 12 anos ele está tendo acesso ao primeiro celular e hoje, se perguntar para ele onde é que está o celular, provavelmente vai estar descarregado em alguma gaveta lá de casa. E ele sempre falava assim, quando eu perguntava, filho, não que a gente também não pode deixar as crianças alienadas a toda essa tecnologia, porque eles vão precisar disso, né? Mas eu perguntava assim, João, você quer celular? Ele falou, pai, não é necessário ainda, né? Ainda não precisa. E com o Pedro é a mesma coisa. E tudo isso eu vejo hoje que é reflexo dessa ocupação que eles têm, que deixa eles sem interesse pelo celular e interesse com as coisas da natureza e coisas novas e coisas diferentes. Mas isso faz parte do rol de atividades que os pais têm no terceiro turno, né? Porque de manhã trabalha, que é o primeiro, depois o segundo e o terceiro turno que é ser pai. É um olhar diferenciado, né, Arlen? Que você tem precisa, que se dedicar, né? e tem que oportunizar eles também a conviver mais em família. Isso é um desafio hoje das famílias modernas. Arlen, como é que está hoje? Vocês eu sei que você comentou aí que vocês já percorreram toda o interior aqui de Marechal, já fizeram até alguns passeios nos municípios próximos, vizinhos. Como é que está hoje esse roteiro? Vocês deram uma diminuída aí nessas visitas de fim de semana? Como é que está esse roteiro em família Gittges? No final do ano a gente deu uma pausa agora, né? Até porque como a gente morou muito tempo em apartamento e agora a gente comprou uma casa, reformou, então a gente está curtindo um pouco a nossa casa. Tem a piscina lá, então a gente pode aproveitar, né? Mas a gente não esqueceu, né? O que a gente está focando agora também, além dessas visitas, aproveitando esse período de férias com ele nas empresas, a gente está assim revivendo momentos da minha infância. Né? Então nós tivemos aí agora, no final de semana passado, a gente fez nosso primeiro campo de bola de gude, de bolita,
E foi muito bacana, porque a gente postou uma foto lá na internet e já cogitou-se a possibilidade de um campeonato no bairro que a gente mora. Que legal. Então foi muito bacana que já começou a mexer com alguns vizinhos, né? A gente já compartilhou essa ideia e provavelmente aconteça ali um campeonato de bola de gude, incluindo os pais, né? Que legal. E a nossa ideia é expandir. A gente já tem uma viagem programada agora para o Nordeste, que a gente já vai aproveitar para fazer algumas explorações lá também. E no meio do ano a gente está programando também uma viagem com o cunho de fazer esse, que a gente gosta muito de fazer, o trekking, que é essa caminhada dentro de rio. Então, como é lugares que a gente não conhece ainda, a gente está programando já ir com equipes preparadas para isso, né? Então, roteiros um pouco mais distantes. Mas a última atividade dos escoteiros no final do ano, a gente foi com essa caminhada, levando os pais, levando os lobinhos, né? Já aconteceu da gente levar famílias, né? Comemorar aniversários de amigos do João, amigos do Pedro, com essa caminhada no rio. Então é muito bacana, isso a gente tem feito e tem tentado influenciar as outras famílias a fazerem também. E a gente deixa aqui o recado, né? A gente tem todas as dicas para dar, não depende de ir junto com a gente, mas a gente orienta como é que tem que fazer tudo certinho para que eles possam também passar esse dia, que é muito maravilhoso, né? Com os filhos. Agora, João, teu pai falou aí que vocês estão planejando um campeonato. E aí, a família Gui ganha esse campeonato de bolita? Como é que é? Eu acho que sim, porque o papai, ele é muito bom. Sério? Olha só. E eu queria falar um pouco do meu aniversário passado. Que, como eu gosto bastante de pesca, como eu já tinha falado, o meu aniversário foi de pesca. O meu aniversário passado é de 12 anos. Daí foi lá no Pesque Pagliari. Daí a gente pescou até que pegou levou um os pouco, amigos, né? Em vez de fazer uma amigos, festinha de aniversário em casa, né? Nós fizemos uma pescaria entre amigos. Que legal, então pelo jeito aí, além de policial, vai ser pescador. Eu acho que sim. Ou de repente vai atuar nos rios, né, filho? Ah, verdade, verdade. Hein, Arley, falando de viagem, você falou que tem algumas programadas. Vocês também fizeram recentemente uma viagem para os Estados Unidos e tudo. Também com esse intuito de levar, de viver os momentos em família, enfim, vocês escolhem muito bem esses roteiros, como é que é? Não, a gente monta assim, a Silvia tem esse faro fino, que eu digo assim, né, de pesquisar muito e a gente aproveitou o ensejo dos nossos primos estarem, né, nos Estados Unidos, morando por lá também, uma grande amiga da Silvia, então a gente aproveitou o embalo e falou, vamos ficar um tempo lá e vamos conhecer um país diferente, né, como a gente já fez no Paraguai, Argentina, né, e eu conheço muitos países, viajo muito, né? Viajava muito mais quando era solteiro e eu pretendo proporcionar isso para eles. E nesse período a gente viveu algumas experiências muito bacanas. A primeira delas é a Disney, que eu acho que é o sonho de qualquer criança, né? Conhecer. Então a gente levou eles para lá, mas foi algo que muito bacana. E você vê a interação. A gente não tem ideia do alcance que as redes sociais têm. Quando nós passamos pela Filadélfia, nós fizemos uma escala, nós andamos de avião, alugamos um carro, andamos de Uber, andamos de táxi, metrô, trem, fizemos tudo que a gente podia fazer de todos os meios de transporte, até de barco nós andamos lá nos Estados Unidos. E aí, no meio da viagem, a gente postou uma foto passando pela Filadélfia, um amigo meu falou, e aí, vocês não vão na escada do Rock? Escada do Rock, aí a gente lembrou do filme do Rocky Balboa e tal, eu falei, pô, a gente tem que passar lá, tem que proporcionar isso para eles, né? E aí a gente mostrou o filme e aí subiu as escadarias do Rock e tal, foi muito bacana. E aí assim, os próprios amigos começam a viver aquele passeio junto, e a gente sentiu isso que foi muito bacana, né? E a gente vai compartilhando, e aí nós ficamos na Pensilvânia, nós descemos até Wildwood, que é uma praia muito bonita que tem lá, depois voltamos de novo para Miami, fomos a Nova York, conhecemos vários pontos turísticos, o Memorial do 11 de Setembro, né, que eles não tinham dimensão do que aconteceu, até porque eles não eram nascidos ainda, e aí você explicar tudo aquilo e vivenciar tudo aquilo na prática e poder proporcionar isso para eles, não tem preço. E o importante que eu sempre falo, né, a gente leva o nosso fotógrafo particular, isso é uma dica que eu vou deixar, que muita gente pergunta assim, como é que você faz para tirar as fotos, né? Então a gente comprou um tripé, que serve como pau de selfie também, e porque a gente estava cansado de fazer algumas aventuras e de repente na hora de tirar a foto você pedia para alguém e a foto saía embaçada, saía torta, saía fora de foco. Então a gente resolveu esse problema com o nosso fotógrafo pessoal, né? E aí a gente começou a registrar e resolveu eternizar isso na nossa camiseta também, porque cria uma certa identidade e também motiva outras pessoas a fazerem isso, né? Legal, eu quero saber agora dos meninos o que eles mais gostaram lá nos Estados Unidos, o que vocês conheceram, que vocês falaram, que legal. Lá na Filadélfia, eu pensei que a escada do rock ia ter uma banda de rock lá tocando lá em cima. E daí não tinha nada disso quando você chegou lá? Daí eu lembrei que era o Rocky Balboa.
Mas Mas gostou do mesmo jeito. Só que daí o que eu mais gostei foi lá o Busch Gardens, que a gente conseguiu em todas nas montanhas-russas que tem lá. Oh, que legal. E o Pedrinho? Quero saber o que o Pedrinho mais gostou. Olha, por mim, de todas as coisas que eu gostei, foi na festa na Ironguase, O que era a Ironguase? Conta pra Tiana. A Ironguase é uma montanha-russa que 40 minutos a gente já tava lá, né? E era uma rampa, ela subia, era bem inclinada, parecia que a gente ia cair para trás. Eu acho que uns 100 metros, a gente descia assim de cara. E você não teve medo, você foi super corajoso. E eu não gritei. Nossa, mas que coisa. Esse é corajoso, hein, Arlen? Que coisa. E era de 120 km por hora. E essa montanha-russa só ia com um cinto assim. Ficava solto os braços. Ficava solto, só a tua perna ficava presa e você ia segurando assim ainda, nem aqui. E depois do passeio, conseguiram andar ou a perna tava tremendo? Como é que foi? Foi... Pra mim, eu gosto bastante de montanha-russa, então pra mim foi tranquilo. E foi legal o encontro com o Mickey também, né? Mas só que a coisa que eu mais gostei na Disney, que foi a mais gostada, foi a das escadas do Rock por segundo. E a primeira lá na Filadélfia, que o meu dente ele caiu bem na hora que eu fui dar um beijo nele, no papai. E daí... Bem na hora do passeio. E aconteceu isso e você imagina, né? E foi no shopping. Perdeu o dente bem na hora. E foi impressionante, porque meu dente ele já tava bem mole. E já tava na hora de pegar uma lembrança, né? De que o meu dente ele caiu na Filadélfia. E todas essas coisas desenvolvidas. Viu só? Agora você não vai esquecer nunca mais desse passeio que naquele dia caiu o dente. Eu que nunca coisa. mais vou esquecer. Agora eu quero saber, além de muitas viagens, se vocês gostam de esporte, futebol, como é que é? Quem que é o atleta aí da família? Eu faço futebol, às vezes eu jogo basquete com o papai, vôlei, ping-pong, mais natação, judô. Nossa, mas isso essa família é multi em todos os sentidos. Mas assim, de qual você mais gosta, João? Jogar futebol? Futebol. E Pedrinho também ou não é muito chegado no futebol? Para mim, todos os esportes que eu gosto, na verdade, os esportes que eu faço é judô, futebol, natação, ping-pong também se joga um pouquinho. Ping-pong, basquete e vôlei na piscina. Nossa, mas vocês estão atletas, esses meninos. Vôlei na piscina é biribol, né, Pedro? E o dos que eu mais gosto é judô e futebol. Futebol tá lá em primeiro lugar. O segundo é o atletismo de fazer isso daqui, que eu não tô fazendo, mas só que eu tenho uma vontade. Fisiculturismo? Olha só, quer ficar musculoso, menino. E o terceiro é judô, o quarto é natação, o quinto é ping-pong, o sexto é basquete e o sétimo é vôlei. É porque vôlei na piscina eu quase não consigo tirar a bola. Não pega pé, né, filho? Que coisa. mas e aí, vocês que gostam, pelo visto, vocês gostam bastante de futebol. Eu quero saber que time que vocês torcem e se vocês ficaram muito tristes que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo. Que time que vocês torcem? A gente torce pro Inter e a gente ficou bem triste porque a gente tava bem esperançoso que o Brasil ia ganhar, mas não deu certo. Pois é. Uma pena, né? Que coisa. Vocês já foram até no Beira-Rio, né? Conheceu o estádio, né? A gente já conheceu todos os jogadores do Inter e... Mas eu não sei. Quê?
Mas eu não sei todos Não os sabe os jogadores nomes. do... Mas Não vocês lembra estavam lá todos os também, nomes. né? Ganharam uma camiseta assinada de todos eles, né? Tá, e como é que foi essa história? Vocês torceram pro Inter, porque assim, vocês viram o Inter, porque o vô fez uma pressãozinha. Como é que foi essa história? Daí é com o papai. Daí é com o papai, porque a gente que seguiu o papai. A gente fala que, assim, quando eu nasci, meu pai colocou uma camiseta do Inter na porta do hospital, do quarto do hospital que minha mãe estava, e escreveu embaixo, assim, filho de peixe, peixinho é. E eu repeti esse mesmo gesto, né, quando o Pedro, então, nasceu. E aí ficou gravado, né, e aí ficou, não tinha mais como fugir disso, né, porque daí eu já era colorado também, aí veio o João, depois o Pedro, e aí, digamos assim, que a paixão ficou. Foi um pouco frustrante, porque quando a gente foi fazer a visita no estádio, né, no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, foi o jogo assim que o Inter acabou perdendo de virada e começou a decadência para a segunda divisão, né? Até a gente ficou aí com a característica de pé frio aí, né? Que ninguém queria que a gente fosse mais assistir o jogo do Inter, né? Mas aí deu a volta por cima e a gente está com uma expectativa grande que esse ano ganhe o campeonato, pelo menos o Brasileirão, né, filho? Mas é a influência do vovô, né? Não dá para tirar o mérito dele também, né? Começou com o vô, daí veio com o pai e a coisa foi. Isso. Mas comigo e com todos os brasileiros, a gente já tá atrás da sexta taça do Brasil, né? Uhum. Pro Brasil ele ser hexa, depois 7 vezes campeão, se acontecer um milagre. Vamos torcer. E qual o jogador que vocês mais gostam? Qual o jogador de futebol que vocês acham assim, nossa, esse é o cara? É o Messi ou tem outro? Cristiano Ronaldo. Olha só. E você, Pedro? Pra mim é o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho e o Pelé. Ó, que legal. Tentando a listinha ligada aqui. Que bacana. E Arlen, vocês assim, todo esse momento família aqui, né? A gente vê que vocês são muito envolvidos com o esporte, com a natureza, enfim, atividades em família. Isso reflete no ambiente escolar deles? Eles vão bem? Como é que é? Eles se ajudam? A família também é unida nessa questão da escola, tem que ajudar? Ah, sim. A gente procura incentivar, assim, que todas as atividades que a gente faz dependem das boas notas deles, né? Então, eu diria assim que as nossas atividades extra são reflexo daquelas notas boas, do desempenho escolar que eles têm na escola. E a gente sempre solicita que o estudo fique em primeiro lugar, independente, né? A gente tenta preservar isso. A gente até agradece a escola na época que a gente foi fazer a viagem, porque nós ficamos 21 dias fora, foi durante o período escolar, né? E a escola foi muito solícita quando a gente pediu essa dispensa para os dois e entenderam que seria um momento muito importante de proporcionar conhecimento para eles, além de todo o ensino que eles têm na escola. Mas eles tiveram aí que dar uma compensada, né, nesse tempo que eles estavam fora se dedicando. E a gente procura, então, sempre incentivar, que a gente acha que isso é a prioridade na vida deles, né? Então, eu e Silvia temos também essa pauta no nosso planejamento familiar, que sempre o ano escolar deles está garantido. Então, a gente sempre procura escola, negocia para acertar, para garantir que o estudo fique em primeiro lugar. Que legal. Arlen, um prazer receber vocês aqui, né, visitar o jornal, foi uma surpresa quando o Arlen comentou que vocês viriam, que legal, né, a gente está sempre aí à disposição e espero que vocês tenham gostado, essa surpresa com os meninos aqui no estúdio, mas eles ficaram bem tranquilos, não era nada do que vocês imaginavam para ficar com medinho, tudo certo, mas realmente um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, né? A gente fica muito feliz, né, quando a gente vê as portas se abrindo, né, e a gente tem certeza que isso vai ficar gravado para sempre, né? A gente foi fazendo as visitas e tirando algumas fotos, registrando, a gente sabe que a cabecinha deles aí é muita informação, né, mas com certeza isso vai ficar registrado para sempre e a gente vai ser sempre grato por isso, né? E faz mais uma pecinha que está sendo construída aí no quebra-cabeça deles. Lá no final da vida, eu tenho certeza que quando eles chegarem lá e serem pais também, eles vão lembrar desse momento e vão proporcionar isso para os filhos deles também, né? Eu brinco muito, sim, que eu gosto também de envolver muito meus pais nas nossas atividades. Então, a gente já tem conseguido, nas últimas aventuras, aí, levar o vovô Vilmar e a vovó Cleci junto nas atividades. O vovô Vilmar já é mais aventureiro que a Cleci, né? Já é mais, assim, de entrar no meio do rio mesmo, participar com a gente nas cachoeiras. E algo que chama muita atenção, e em alguns momentos do futebol que a gente joga, inclusive junto com o Arno, né? Que, diga-se de passagem, é um excelente jogador.
Entre aspas, né? Não sei porque, o João tá rindo, né? A gente acaba tendo a oportunidade de jogar assim, eu, meu pai e o João, muitas vezes. E às vezes até o Pedrinho joga junto com a gente, né? Então, assim, 3 gerações. É muito bom. E eu sei que eu tô tendo a oportunidade de ter meu pai junto comigo e eu quero proporcionar esses momentos em família junto com meu pai também, né? E eu tenho certeza que eles vão me tratar na minha velhice do jeito que eu tenho tratado meu pai e minha mãe. E não do jeito que eu trato eles. Então isso é importante, uma reflexão que eu deixo também para os pais, né? Porque às vezes quer agradar tanto o filho e acaba esquecendo do próprio pai, né? E então isso fica como uma reflexão, também como uma mensagem, né? Que legal. João, obrigado por você ter aceitado. A gente fez essa surpresa. Vocês não sabiam que a gente estava programando uma entrevista, mas vocês aceitaram. E foi muito legal aí fazer esse bate-papo contigo. Eu só não sei se o papai é meio suspeito dessa entrevista. Depois você descobre. Mas você gostou de participar aqui Sim, da entrevista? Foi legal? Foi muito legal. Foi uma experiência bem boa. E quero mais vezes vir aqui dar uma entrevista. Que legal. E você, Pedrinho, gostou? Como é que foi aí? Como é que você define essa experiência aqui que você teve no Jornal Presente? Olha, eu sou grato por estar aqui no Jornal Presente fazendo uma entrevista. A terceira entrevista que eu tô aqui, isso é uma entrevista que vai estar para sempre pra gente e que eu tô praticando essa experiência de estar aqui praticando essa entrevista. Que bom, e quando você for grande, você vai lembrar, você vai pegar lá e vai lembrar, olha, quando eu era pequena, fui lá, dei uma entrevista, eu já comecei pequeno. Mas de tarefa, né, que vocês estavam falando, é que nem eu, esse ano, eu não tirei nenhuma recuperação. Nossa, parabéns! Mas só que a minha menor nota foi 72, era 69 que reprovava. Nossa, então você tá show de bola. E vai para que série esse ano? Pro terceiro. Terceiro ano? Uhum. Que legal. No terceiro vai ser bem mais difícil. Esse ano eu já escrevi o livro. Ano que vem... Não, esse ano... no terceiro ano, a prof, pelo visto, ela falou que a gente vai escrever um gibi no terceiro. É um gibi, eu acho que é da Turma da Mônica, não sei qual que é, mas... E você já está preparado, quando começar as aulas, você já está imaginando que vai ter que ter esse gibi aí para escrever. Já está até pensando nas histórias. Preparado que também eu sou um abraçador de pessoas, eu abraço pessoas até desconhecidas do terceiro ano, do segundo ano, do primeiro ano. Então é popular no colégio. Foi até engraçado o dia que ele foi fazer o autógrafo no livro, né? Eles escreveram um livro da Estante Mágica e a arquibancada inteira do ginásio gritando Pedrinho. Tá famoso, tem futuro, olha, tem futuro. Porque eles são um dos meus melhores amigos. Eles estão tudo em primeiro lugar. E o Miguel Felipe, ele é o mais amigão pra mim. Mesmo de algumas coisas que a gente brigou. Ele é o teu melhor amigo. Uhum. E o melhor amigo a gente nunca esquece, tem que até lembrar na entrevista, não é verdade? Sim, mas de tanto que a gente era amigo, tinha teve um cinema e eu sentei do lado dele no ônibus. Daí depois mudou, que era o meu segundo melhor amigo, Arthur Witt. Eu sentei do lado dele. E aí você foi mudando. Mas é assim, amizades, né? Uhum. A gente vai, uma vez tá mais amigo de um, amigo de outro, e assim vai ampliando o leque, né? Mas que legal. Gente, foi um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo, bem bacana. A gente já falou lá outras vezes pro Arlen, inclusive na entrevista, tudo como é bacana essa questão de influenciar, né? A experiência que
que vocês fazem em família, elas realmente fazem com que outras famílias parem e pensem, poxa, mas eu também poderia me dedicar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Isso é muito bacana ter vocês aqui compartilhando essas histórias e quem sabe, né, e oxalá incentivando outras famílias a fazer o mesmo. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.